Recentemente eu estava revisitando e analisando os meus desenhos digitais antigos que eu já fiz durante a minha vida, quando simplesmente eu lembrei que eu tenho guardado até hoje a primeira arte digital que eu já fiz na minha vida. Olha que legal! E quando eu me deparei com esta exuberante arte, eu pensei, por que não refazê-la? Então, eu vou recriar meu primeiro desenho, literalmente o primeiro desenho digital que eu fiz quando eu era criança. Então, primeiro eu comecei abrindo o Ibis Paint, procurando meu desenho, e lá está ele, o primeiro de todos. E ele foi criado exatamente no dia 25 de março de 2018. E hoje eu estou aqui para tentar consertar esta bosta. Bom, pessoal, primeiro passo, vamos começar, obviamente, pelo esboço, né, da arte. E, gente, como vocês podem ver, eu tô fazendo a pose dela meio que flutuando, assim, e tal. Plena, né, uma coisa plena. Porque eu tô fazendo idêntico, praticamente, né, a arte original, que a personagem tá meio que voando, flutuando, assim. Que não faz muito sentido, porque nem asa ela tem, nem nada indica. Mas, enfim, eu não pensei muito nesse critério na época. Mesmo assim, eu tô fazendo a pose dela igual. Claro que agora corrigindo completamente a anatomia dela, porque estava muito feio, não sei nem explicar como, o que tá de errado, mas tá muito feio. Mas enfim. Agora, gente, eu parti pra fazer a roupa dela, né, como vocês estão vendo aí. E assim, gente, é o design no geral, né? E eu confesso que na hora eu não pensei muito como que eu ia fazer. Eu só parti do princípio que eu queria que ficasse igual ao original, só que melhorado. Então, tanto o cabelo quanto a roupa, eu fiz meio que no improviso, conforme ia dando na telha e conforme eu ia achando bonito. E no final das contas eu mantive tudo, né? Então esse improviso foi muito bom. E tudo que eu desenhei aí, eu mantive pra line art. Pra line art não teve muito segredo, gente. Eu basicamente só fui contornando por cima do esboço que eu tinha feito anteriormente. Mas claro que daí dessa vez eu fui alinhando os traços, né? E detalhando melhor a arte. E assim, eu queria que ficasse bem certinho e bem alinhado os traços. Tanto que eu penei pra fazer a bunda dessa personagem e as pernas. Vocês vão ver que toda hora eu vou apagar aí pra tentar consertar. Porque simplesmente tava saindo torto. Mas depois eu consegui ajeitar. Isso que importa. E logo depois de finalmente ter conseguido desenhar as pernas, eu fui fazer os olhos da personagem. E vocês vão perceber que eu gosto bastante de extravasar, assim, nos cílios. Eu gosto de cílios bem grandes, assim, bem chamativos. E eu gosto de desenhar eles de uma forma muito específica. Eu gosto que eles comecem grossos, assim, e vão afinando, né? O traço vai afinando. E para conseguir fazer isso, eu usei a borracha para fazer esse efeito. Então, basicamente, onde eu gostaria que ficasse um traço bem fininho, bem minucioso, eu vinha com a borracha, assim, só apagando e afinando, conforme eu gostava, né, como tava ficando. E foi basicamente assim que eu fiz esses detalhes bem minuciosos, do rosto, né, dos cílios e tal. E assim, eu fiz com a borracha, porque com o pincel que eu tava usando, não tinha essa coisa de, por exemplo, terminar o traço fino. Mas eu sei que tem como configurar e ficar do jeito que a gente gostaria e tal. Só que eu tenho muito medo de configurar e depois me arrepender e não gostar de como ficar. Não conseguir arrumar, né? Desconfigurar. Então eu optei por usar a borracha mesmo, mas não interferiu em nada. E também deu o mesmo efeito que eu gostaria que desse caso eu estivesse usando um pincel. Enfim. Vocês estão vendo agora aí na tela que eu tô fazendo os detalhes finais dos traços da line art para começar na pintura. Então, na questão da pintura, eu praticamente mantive toda a paleta de cores original do desenho antigo. O que eu mudei mesmo foram detalhes sutis, assim, sabe? Por exemplo, a tonalidade de todas as cores, assim. Eu deixei de uma forma que, pra mim, ficaria mais coeso e até mais bonito mesmo com a versão atual. Então, eu mudei todas as tonalidades, assim. Tirando isso, eu praticamente mantive a paleta. O que eu mudei mesmo, que eu vou até ressaltar, por exemplo, a cor do
shorts, que o antigo pra mim não fazia nenhum sentido, então eu deixei num azul que dava um aspecto tipo de jeans, assim. E também pintei a perna pra simular meio que uma meia calça. E foi basicamente isso, mas tom de pele, tom do cabelo e até mesmo a mechinha cor-de-rosa dela, eu mantive porque pra mim faz parte da essência da personagem. Na parte de luz e sombra, gente, eu confesso que eu não fiquei muito satisfeita. Não com o resultado, mas sim com o método que eu utilizei, assim, sabe? Como vocês estão vendo, eu tô primeiro fazendo as sombras com um pincel duro, tipo uma canetinha, assim, né? E depois eu venho esfumando e espalhando esse sombreamento com uma ferramenta que o próprio aplicativo disponibiliza. Só que eu não gostei muito, assim, sabe? Eu gostaria de ter usado um pincel que tivesse esse mesmo aspecto, sabe? De esfumaçado e tal. Eu não sei se eu cheguei a comentar, porém, pra fazer esse desenho, eu tô utilizando o Procreate. O desenho que eu tinha feito, o antigo, de 2018, eu tinha feito no Ibis Paint. Eu usei por muito tempo o Ibis Paint e só recentemente que eu tô usando o Procreate. Não tão recentemente. Eu tenho o Procreate há aproximadamente uns 3 anos, só que até hoje eu não consegui aprender, nem mesmo por conta própria, a usar todos os pincéis. Então eu não aprendi o que cada um sabe? Como cada um funciona. Porque são muitas e muitas e muitas opções, assim, de pincéis, tanto pra esfumar, pra sombrear, fazer luz, até mesmo a line art, sabe? E são tantas opções, eu vejo tanta coisa legal na internet, assim, de efeitos legais que ficam. Então eu fico até perdida, sabe? Então, como eu não sabia exatamente qual pincel era o melhor pra fazer esse aspecto de sombra, eu optei por, assim, pegar um pincel que era mais ou menos borradinho, assim, e daí eu mesma ia borrando pra completar esse efeito deles. Mas mais pra frente eu pretendo aprender mais sobre os pincéis que o aplicativo tem. Até porque esse método que eu usei, como eu tinha dito, eu não achei muito legal. Não estou orgulhosa de ter usado ele. Eu fiz muito no improviso e muito numa zona segura, assim, então eu não arrisquei muito, fiz conforme eu achei que tava ficando legal, e é isso. Por mais que tenha tido essa limitação na questão dos pincéis, né, eu utilizei um leque de pincel muito pouco, né? Muito pequeno. Mas mesmo assim, gente, isso não impossibilitou de fazer tudo que eu gostaria de ter feito no desenho. Então, tudo que eu fiz e tudo que eu costumo fazer em um desenho, eu fiz nessa arte. Nada mudou. O único questionamento mesmo foi o método, que pra mim, assim, particularmente, eu não achei muito benéfico. Mesmo assim, consegui fazer tudo que eu gostaria. Voltando a falar mais do desenho agora, conforme eu tava fazendo, né, todos os procedimentos da arte, fui notando cada vez mais que o look, a roupinha da personagem tava ficando assim, super sem graça, super sem sal, sabe? Tava faltando alguma coisa, um molho, né? Então eu decidi acrescentar mais detalhezinhos ainda na roupinha dela. Por exemplo, mais costurinhas assim, nos shorts. E o ponto alto, assim, o ápice, foi eu ter desenhado na blusinha dela, né? Na jaqueta, moletom, enfim, como você quiser chamar. Então, quando eu tive ideia de fazer isso, eu me inspirei fortemente naqueles desenhos bordados, aquelas camisetas, sabe? Tipo, anos 2000, assim, bem anos 2000. Então, eu me inspirei nesse tipo de blusinha, assim, que tinha bastante. Eu acho que era isso que faltava no desenho, foi o ponto alto, assim, que daí deu um up mesmo na roupa dela, não ficou aquele design sem graça. Então eu fiquei bem satisfeita com isso. E pra finalizar, eu tô terminando de iluminar a minha calça dela. Assim como qualquer outra coisa que eu fiz dentro da arte, eu apenas esfumei a iluminação. E pra dar um acabamento a mais nessa minha calça dela, eu adicionei glitter, brilhinhos assim, por toda a parte da minha calça e também na parte de cima da roupa dela. E particularmente eu achei que ficou bem bonito. Agora, a última etapa é o fundo, né, ou o cenário do desenho. E para esse cenário, gente, basicamente eu peguei todas as cores do cenário do desenho antigo e coloquei no novo, né, então copiei só as cores e mesclei elas para dar esse efeito meio que degradê. Enfim, aí dessa vez eu não quis deixar o fundo inteiro colorido como era no outro desenho. Então, logo quando eu terminei de fazer o fundo, eu
pintei de branco e deixei esses buracos, digamos assim, da parte colorida à mostra. Eu não sei especificar muito bem o que eu quis fazer, mas o que importa é que o cenário ficou legal no final das contas. Enfim, depois eu terminei completando com uns brilhinhos, né, uns efeitos de brilhinhos e colocando a minha assinatura. E assim ficou o desenho finalizado, gente. Eu fiquei muito impressionada com a diferença discrepante de um desenho pro outro, agora que o meu tá finalizado. Mas assim, gente, considerações finais. Como eu já tinha dito ao longo do vídeo, eu gostei do resultado do desenho. A única coisa que me incomodou foi o método que eu optei por seguir. Mas assim, de resto, o desenho ficou muito bom. Eu gostei da evolução. Mas vocês podem também me dizer o que vocês acharam nos comentários. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo.